Bom dia, meus irmãos, saúdo a todos com a paz de Cristo. Se você tem acordado cedo, você tem visto cada amanhecer sobrenatural. Nós estamos aqui, né? Mas presta atenção ao sol que está lá fora. Nós temos tido dias lindos, maravilhosos, e a gente dentro de casa. O amanhecer tem sido bonito, o entardecer também tem sido, as pessoas têm postado várias fotografias e Deus tem contemplado com a natureza, né, dias muito bonitos para nós, apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu queria aproveitar esses momentos iniciais, enquanto as pessoas vão chegando. Interessante que aqui é parecido lá na igreja, né? Na igreja a gente começa a pregar e as pessoas vão chegando. E aqui também é bem igual. Nós tínhamos planejado recomeçar no domingo que vem, que é o aniversário da nossa igreja, 22 anos de Igreja Nova Vida do Catete. Mas já foi baixado um decreto, por isso eu avisei ao pastor Rafael, falei à minha esposa que quando ela falasse também, que havia um projeto, era um planejamento, a gente não sabia se isso ia acontecer, porque eu sabia que isso poderia mudar de uma hora para outra, e de fato mudou. Então, o nosso aniversário esse ano vai ser online, né? Nós vamos estar aqui agradecendo a Deus, orando a Deus para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. Falando a verdade, eu como médico, eu acho que ainda não está na hora de nós voltarmos a congregarmos, a estar todo mundo junto, porque as pessoas vão se aglomerar. Vai ter gente que não vai se controlar, vai se abraçar. Então, quanto mais seguro nós estivermos, eu acho que em primeiro lugar está a saúde de todos nós. Tem muita gente dizendo que é uma gripezinha, só que essa gripezinha já levou quase 30 mil pessoas. Então, é como diz, a televisão exagera, mas toda hora eu recebo uma notícia de alguém que internou, alguém que deu positivo, alguém que foi entubado, quer dizer, a coisa está acontecendo. E enfiar a cabeça na areia que nem avestruz, entrar no negacionismo é loucura. Então, nós vamos aguardar. Nós ficamos sabendo que tem várias igrejas que não iam abrir, várias denominações que não iam abrir ainda, iam aguardar. Não é? Eu soube de uma denominação onde se perderam 4 pastores. Então, é uma denominação que respeitou a doença, então não vamos fazer isso, vamos parar. Então, você vai ficar sabendo a notícia e nós vamos deixar isso mais para frente, quando o governo decidir. Nós já tínhamos todos um planejamento, né, de sanitização da igreja e tudo mais, trocar os bancos de lugar, mas nós vamos aguardar. Vamos aguardar e vamos fazer isso com calma. Tá bom? Hoje eu trago uma palavra um pouco menor para você, mas não vamos deixar de trazer uma palavra para esse momento. Então, abra a sua Bíblia, você que tem e que quer, no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22. Uma passagem muito especial, que fala de Jacó. Você conhece um pouco a vida de Jacó, eu vou falar alguma coisa. Jacó aqui, já tinham se passado 20 anos daquela situação em que ele enganou o irmão e o pai.
Então diz assim, Gênesis 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, está falando de Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o vaú de Jaboque, o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, nós pedimos que teu Santo Espírito, ele aplique essa palavra. Essa palavra é para ser aplicada na nossa vida, nas nossas circunstâncias, e mudar os resultados, trazer soluções, fazer coisas acontecerem. Age no nosso coração, Pai, durante a pregação dessa pequena palavra. Que ela seja uma boa semente que venha frutificar saúde, cura, libertação, direção, livramento, restauração na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. No domingo passado nós estávamos aqui falando, e o tema do domingo passado foi insistência. Não é? Aquela situação em que Israel estava vivendo um momento de vale. Eu não me lembro o texto agora, mas foi no livro dos profetas. Aliás, lembro sim, Isaías. O profeta Isaías, onde Israel estava no exílio, no cativeiro, escravo, e Jerusalém completamente destruída, arruinada. E então o povo de Israel estava vivendo um momento de vale, um momento difícil. E nós fizemos algumas comparações com o momento que hoje nós também estamos vivendo. Isaías foi levantado por Deus, convocando o povo para 2 ações. A primeira é que o povo confiasse em Deus, que apesar deles estarem no cativeiro, Jerusalém destruída, Deus ainda tinha um futuro para aquele povo. Deus ainda tinha uma restauração para aquele povo. Então, que em primeiro lugar, o povo confiasse em Deus, que o povo tivesse fé e esperança em Deus, que aquela situação que eles viviam ia mudar. Uma segunda coisa que o profeta pediu do povo é que o povo orasse, e orasse com insistência. Esse foi nosso tema. Se você depois procurar lá no YouTube, você vai achar lá uma mensagem chamada Insistência, que é a mensagem do domingo passado. Que o povo orasse, que Deus colocasse, que Isaías colocasse atalaias nos muros, até que Deus restaurasse Israel, até que Deus estabelecesse Jerusalém como lugar de louvor, porque Jerusalém estava sendo debochada, envergonhada, humilhada. Todo mundo falava, olha a cidade de Deus, olha o povo de Deus, como é que eles estão. Então que o povo orasse e orasse com insistência até que aquela situação se restaurasse, como Deus tinha prometido que ia fazer. E nós falamos da nossa insistência em oração para muitas situações que nós estamos vivendo. Tem horas que a nossa oração tem que ser insistente. E eu fiquei com isso na cabeça e vi na Bíblia quanta gente insistente em oração. Isso aconteceu no Velho Testamento, isso aconteceu com Jesus.
pessoas que iam atrás dele com insistência, e eu fiquei pensando, quem será que foi a pessoa mais insistente na Bíblia? Mais insistente com Deus? E, a meu ver, a pessoa mais insistente com Deus, em oração, em buscar a direção de Deus, foi Jacó. Esse que nós acabamos de ler. Jacó, em outras palavras, foi um criador de caso dentro da família. Toda família tem um criador de caso, né? Toda família tem aquela pessoa que desestabiliza a família, que transtorna a família. Toda família tem. Ninguém se salva. E Jacó era esse desestabilizador da família. O nome dele, Jacó, significa usurpador. Ou seja, aquele que pega algo que é do outro. Se nós fôssemos falar hoje, na linguagem que a gente conhece, Jacó foi um golpista. Não é? Esse é um termo que a gente conhece muito bem aqui. Jacó foi um golpista, porque ele deu um golpe no irmão dele. Isso acontece? Tem irmão que dá golpe em irmão? Pior, ele deu um golpe no próprio pai. Tem filho que dá golpe no pai? Olhando para a Bíblia que nós vemos que isso acontece. Então Jacó, ele criou uma situação, uma divisão, uma discórdia na família, um engano, se apropriou da bênção da primogenitura que era do seu irmão Esaú. E essa situação durou 20 anos. Por 20 anos essa família ficou dividida, ficou completamente desestruturada, semelhança, né? Como aconteceu lá com Jerusalém, que também foi, né? Mas eu fico pensando aqui, se você olhar Jacó desde o princípio, mesmo quando ele armou lá a situação que ele armou, eu espero que você tenha entendido eu falar que Jacó foi um golpista, porque eu estou falando numa linguagem nossa, numa linguagem que a gente conhece muito bem, especialmente aqui no Brasil, né? Então, mas Jacó, desde o princípio, ele era um homem de oração. Né? Tem um texto que fala que Deus amou Jacó. Então, esses criadores de caso da família, esses que desestabilizam a família, que desestruturam, que criam confusão, dividem a família, são muito amados por Deus. Deus tem um plano com a vida deles também. Você conhece uma pessoa criadora de caso? Deus tem um plano com essa vida. Deus tem um propósito com essa vida. Por mais que você ache que seja impossível que Deus possa ter um plano com essa pessoa, mas Deus tem um plano, Deus ama. Tem um texto bom para a gente rever. E tem um texto que fala que Deus amou a Jacó. Porque Jacó era um homem de oração. Ele aprontava, ele criava confusão, ele criava condições, mas ele buscava Deus, ele orava. E eu creio, estou aqui imaginando na minha cabeça, comparando comigo mesmo, você também pode se comparar, quando ele ia orar a Deus, a consciência dele devia acusar ele de alguma coisa. A mesma coisa acontece conosco, né? Quando estamos orando a Deus, se tem algo, se ficou um fio desencapado na nossa vida, aquilo nos incomoda, aquilo nos perturba. E certamente essa situação familiar acusava ele. Jacó, ele queria resolver isso. Passaram-se anos para que isso fosse resolvido. Você sabe que situação de família é assim mesmo. Às vezes são anos. Não se resolve em meses. Então eu acho que ele queria consertar isso. O pastor João pregava nessa sexta-feira sobre o culto agradável a Deus, sobre o nosso altar,
não perdermos a presença de Deus. Então eu creio que Jacó, nos seus momentos em que ele cultuava a Deus, ele sentia que essa era uma situação que ele teria que resolver. Porque quem criou a situação foi ele. Então quem teria que resolver seria ele. Aqui já tem algo especial. Não tente resolver o problema que é do outro. Deixa o problema do outro para o outro resolver. Os teus problemas você resolve. Mas não se mete na vida dos outros para tentar resolver os problemas dos outros, porque não vai dar certo. Então Jacó foi ele que criou a situação. Então ele teria que resolver e ele resolveu. E aí ele chegou aqui, nesse Vaú do Jaboque, não é? Ele estava se dirigindo a um encontro com Esaú para haver esse conserto, essa reconciliação. Não é? Porque perdoar é uma coisa, querido, se reconciliar é outra. Perdoar, você pode perdoar aí, eu já perdoei. Mas já se reconciliou? Não, reconciliar é o momento em que esse perdão é negociado, é acordado, é consertado, é restaurado. Então, ele queria isso. Ele queria uma reconciliação com seu irmão. Se reconciliar não significa que vão seguir juntos para o resto da vida. Significa que um conserto é feito e cada um toma o seu rumo. Podem seguir juntos se quiserem, ou cada um tomar um rumo. No caso aqui, cada um tomou um rumo. No final, nós falamos sobre isso. E aí, ele foi parar nesse Vaú do Jaboque. Eu gosto desse termo, Vaú do Jaboque. Vaú é aquele lugar onde o rio, você passa caminhando, não é? Diz que ele transpôs com as mulheres e os filhos. Então é aquele lugar que é um vale mas é bem rasinho, onde as pessoas podem passar. E um detalhe, a Bíblia ela é cheia de símbolos, ela é cheia de metáforas, ela é cheia de parábolas. Sempre que você encontrar uma passagem onde tem um vale, tem um vaú, tem uma beira de rio, Deus está mudando alguma coisa ali naquele lugar. Deus está mudando uma rota, Deus está refazendo alguma coisa, Deus está realinhando alguma coisa, Deus está colocando as pessoas outra vez nos trilhos, no caminho do propósito dele, porque nós facilmente, querido, nos desviamos do caminho de Deus. Então aqui, quando Jacó chegou nesse Vaú, era um momento que Deus estava refazendo a rota dele, daquele povo e tudo mais. Sempre que tem um vale, fala de vale, a Bíblia fala de vales, alguma coisa está acontecendo. E ali, nesse Vaú do Jaboque, nas redondezas, Esaú fez um trabalho natural. Você reparou que ele pegou as mulheres, ele pegou os filhos, separou, ele foi prudente, ele foi cauteloso, ele não sabia o que poderia vir pela frente. Então ele botou os filhos, as mulheres no lugar de segurança, que não corresse nenhum risco. Olha aí, ó, tudo a ver com a gente hoje, né? Ele ali fez um trabalho natural, no entanto ele fez ali um trabalho sobrenatural, porque toda essa luta dele com esse homem é uma metáfora de uma batalha de oração, de um lugar de oração, aonde Jacó insistiu em oração para que o anjo, para que Deus o abençoasse, para ele resolver essa situação. Como a gente faz, querido? Não é? Tem um avião passando aqui, é normal, viu? Deixa ele passar, né? E que Deus abençoe quem pilota e quem vai junto. Esse lugar de Vaú do Jaboque é um lugar de oração, de uma batalha de oração,
Nós, como eu ia dizendo, quando vamos para um grande desafio, nós pedimos oração, nós oramos a Deus. E ele queria a bênção de Deus para entrar nessa reconciliação com seu irmão Esaú. Era uma situação difícil. E ele insistiu tanto em oração que ele saiu dali mancando. O anjo tocou no quadril dele, né? Ele saiu até mancando. Existem situações que nós vencemos, queridos, nas nossas vidas, que deixam marcas. Existem situações que nós vencemos, nós superamos, mas a gente sai mancando. A gente sai meio desestabilizado, a gente sai meio desequilibrado, deixam marcas na vida da gente. Jacó, dali para frente, ele sempre mancou. Então tem coisas que deixam marcas na vida da gente. Eu creio, queridos, que quando terminar essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, muitos de nós vamos ficar com marcas. Marcas de coisas que nós sofremos, marcas de coisas que nós perdemos, marcas de coisas que nós vivenciamos e desequilibraram a nossa vida. Então, ele saiu com a bênção dele, ele saiu com a vitória dele, mas isso deixou marcas. O ser humano, ele é assim. Nós superamos, vida que segue, perdemos fulano, perdemos ciclano, aconteceu isso, aconteceu. A gente segue, mas a gente não esquece, aquilo fica dentro da gente. Tem marcas que ficam dentro da gente, nos lembrando. E nesse momento de oração ali, Deus ali também mudou o nome de Jacó. Porque o nome dele, Jacó, significa usurpador, como eu falei, né? Golpista, aquele que passa a perna no outro, aquele que engana o outro. O nome dele passou a ser Israel, porque ele prevaleceu com Deus e com os homens. Quer dizer, ele teve uma grande vitória com Deus, mas ele também teve uma grande vitória com os homens. E eu repito aquilo que nós já falamos no domingo passado, sempre que a Bíblia tem uma mudança de nome, tem uma mudança de rota, tem uma mudança de destino, tem uma mudança de destino no sentido do propósito, da missão de vida. Você vê que Saulo virou Paulo, Simão virou Pedro, várias pessoas, Jacó virou Israel. Cada vez que um nome teve um novo nome, houve uma mudança. Era como se a vida de Jacó estava numa rota de colisão. Se ele insistisse nessa situação desagradável com seu irmão, a vida dele estaria numa rota de colisão. E aí Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, ele mudou a rota. Aqui, nesse momento de Jaboque, ele mudou a... Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Jacó. Ele ia ser um dos patriarcas. Ele ia tomar posse também da terra prometida. Então Deus tinha um projeto com a vida de Jacó. E às vezes Deus também permite, quando nós saímos dos trilhos, nos desviamos, entramos num projeto de vida que está em rota de colisão, Deus, na sua misericórdia, Ele provoca situações em que Ele nos coloca de volta, Ele refaz a nossa rota. Vamos voltar ao início de tudo. Vamos começar, vamos voltar à prática das primeiras obras. Vamos voltar ao primeiro amor. Deus é um Pai, Ele nos ama, e então Ele muitas vezes permite situações, por piores que elas sejam, que nos deixam mancando com marcas, essas situações nos trazem de volta para o caminho que Ele tem para nós, para a rota que Ele tem para nós, para a direção que Ele tem para nós.
para o propósito que Ele tem com a nossa vida. Então, eu tenho até medo de dizer isso aqui, me dá um temor, né? Mas eu creio que o mundo está passando por um momento assim. O Brasil, a igreja, a economia, a política, eu acho que todos nós estamos envolvidos num grande plano onde Deus está trazendo-nos para de volta para Ele. Como dizia minha esposa na quinta-feira, como é que nós vamos voltar para Deus se a gente primeiro não voltar para os da nossa casa? E foi a primeira coisa que aconteceu. Nós nos voltamos para dentro da nossa casa e quanta complicação dentro da nossa casa, quanta coisa para consertar, para refazer. Então, eu digo isso com temor e tremor. Quem sou eu para dizer isso? Mas no meu entender, na minha cabeça, no meu coração, eu vejo que Deus está permitindo que a gente viva esse momento de vale, porque nós estamos no vale, queridos. Estamos isolados, entrincheirados, o medo está na rua, o pavor está na vida das pessoas. As pessoas vão à rua porque são obrigadas, mas é um pânico, é um desespero, com as notícias. Então nós estamos vivendo um momento que Deus está nos levando a nos voltarmos para Ele. E eu aproveito tudo que eu escuto dos meus colegas, né? Minha esposa falou também sobre distrações. E nós temos nos distraído de muitas coisas. Nós estamos colocando o foco aonde não tem solução. O pastor João também falou isso na sexta-feira. O nosso foco tem que estar em Deus. Nós temos que olhar para Deus. Temos que voltar para Deus, como os profetas diziam. Não é? Vinde, voltemos ao Senhor. E tem muita gente hoje que está pensando que a solução vai vir de homens. Os homens são usados por Deus, mas os homens não têm solução. Quem tem solução é Deus. Quem tem saída é Deus. Quem tem a restauração é Deus. Então, eu creio que Deus está fazendo com isso, nos levando de volta para Ele, para buscar a Ele. Ele é o autor e o consumador. Escolher Ele. Eu não tenho que escolher nessa hora quem é que vai ser o Salvador, quem é que vai ser o libertador. Isso é Deus é que faz. Então eu tenho que me voltar para Ele. Eu não tenho que seguir meus próprios caminhos ou os caminhos que alguém aponta. Não, eu tenho que voltar para Deus, para o autor e o consumador da nossa fé. Então, trazendo isso para a nossa vida, né? Para aquilo que nós estamos vivendo hoje, trazendo isso para nós, muito do que nós estamos passando, nós vamos sobreviver, mas esse texto aqui nos fala, primeiro, insistirmos em oração. Dizer que a gente não tem orado é mentira, mas insistir em oração, que a solução é Deus quem tem que dar. A solução é Deus. Você vê que a humanidade toda está passando. Presta atenção que em alguns lugares as coisas estão piores. Em outros lugares as coisas estão mais amenas. Então, para nós que as coisas estão piores, nós temos que orar muito.
especialmente nós, Igreja do Senhor, temos que nos colocar na brecha, temos que nos colocar clamando por misericórdia, clamando por compaixão, clamando pela operação de Deus e insistir em oração. Agora, disposição também para refazer a nossa rota. Isso também precisa da nossa disposição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, quem é que faz isso? Nós. Então eu tenho que ter disposição de mudar a minha rota, segundo Deus está me mostrando, se Deus está abrindo uma porta, se Deus está me dando uma oportunidade. Oportunidades são para ser agarradas, abraçadas, não desprezadas. Mas eu tenho que encontrar disposição para seguir a rota que Deus está me mostrando. Jacó teve disposição, ele tinha criado confusão, mas ele teve disposição. Vou lá me consertar com meu irmão, e ele se consertou, eles se reconciliaram. Mas se você ler o texto a seguir, Esaú chamou, vamos junto, e Jacó disse, vai na frente. Só que Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro. Então, se reconciliar não significa que você vai andar de braço dado. A pessoa pode seguir para um lado e você segue para o outro e está tudo bem, está tudo em paz. Então, nós temos que ter essa disposição que teve de Jacó, de passar por tudo isso. E sempre que eu faço uma escolha de consertar a minha rota, eu renuncio a outra. Sempre que você está fazendo uma escolha, você está renunciando a uma outra. Então, Deus, nesses dias, querido, eu creio que Ele quer que a gente volte para Ele. Muita gente se distraindo, perdendo tempo, olhando para homens, que os homens vão dar a solução. O único que tem a solução, quem tem um caminho no meio da tempestade, é o Senhor. Só o Senhor. Então, não sei que é a situação que você está vivendo, volta para Deus. Volta para os propósitos de Deus. Talvez você tenha que refazer a sua rota. Eu estava indo nesse caminho, mas esse caminho não é o que Deus quer. E aí, queridos, quem faz isso somos nós. Somos nós que temos que ser dóceis, mansos, deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Nesses dias nós precisamos ouvir muito a voz do Espírito Santo, porque Ele aponta o caminho, Ele mostra a direção, Ele é a nossa bússola. Senão, nós estamos vivendo dias de muitas vozes, querido, e muitas vozes que não tem nada a ver com a voz de Deus. E tem muita gente seguindo voz que não é a voz de Deus. Então, fique com essa pequena palavra, não é? Insista a Deus em oração. Não desista daquilo que Deus tem colocado no teu caminho, no teu coração, na tua vida. Insista em oração. Agora, tenha essa disposição de Jacó, de refazer a rota, de atravessar o Jaboque, de lutar com o anjo. Eu posso sair até mancando, mas eu vou sair com a minha vitória, eu vou sair com a minha bênção. E se eu tenho a bênção de Deus, o que mais eu quero? Então, que o Espírito Santo, com total sabedoria, aplique essa palavra na sua vida, na nossa vida, e nós podemos extrapolar e levar essa palavra para a humanidade toda, né? Porque hoje está todo mundo no vale, todo mundo passando por um momento de reflexão, um momento de refazer a rota, ligar o GPS de Deus. Deus, para onde é? Mostra o caminho.
E Deus nos guia, e Deus nos mostra, e Deus nos dá a força e o vigor. Então Esaú é um excelente exemplo para nós. Jacó é um excelente exemplo para nós de uma pessoa que insistiu em oração. Ele saiu com as marcas dele. Alguns de nós aqui, queridos, também temos as nossas marcas. Mas continuamos. Prosseguimos. Deus ainda não terminou com a gente. Deus ainda tem um projeto e um plano com a vida. Para a vida de cada um de nós. Há esperança após essa pandemia. Há um futuro após essa pandemia. Há um depois dessa pandemia para todos nós. Que nós estejamos unidos a Deus em oração, clamando a Deus pela misericórdia dele, e que nós estejamos com o coração aberto, com uma boa disposição de coração para nos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo para o caminho que Deus tem. Deus quer nos tirar de uma rota de colisão e nos colocar numa rota que vai trazer solução, que vai trazer restauração, que vai trazer um caminho melhor para essa situação que você vive. Então eu queria que nessa hora você identificasse aí na sua própria vida, para nós orarmos. Nós temos muitas pessoas por quem nós podemos nos lembrar. Temos vários irmãos, né? Alguns já em recuperação. Queria que você lembrasse de alguém e que você também identificasse na sua vida. Qual é o vale que você tem que passar? Qual é a luta que você hoje está insistindo em oração? O que foi que tem deixado marcas na tua vida que te desestabilizam, te desequilibram? Identifique. O que eu tenho que voltar? O que eu tenho que acertar? O caminho que eu tenho que seguir? Deus quer nos guiar, queridos, e quer nos guiar para o melhor, porque Ele sempre quer nos abençoar. Então, nós vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça. Pai querido e amado, nós queremos nessa hora. Obrigado por essa palavra, Pai. Ela nos incomoda um pouco, Pai, porque nós às vezes somos muito acomodados. Acomodados na murmuração, na reclamação, no questionamento, nas dúvidas. E essa palavra nos chama de volta. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Deus que é capaz de todas as coisas. Então, Pai, em primeiro lugar, eu coloco aquele que está hoje passando por um vale. Aquele que hoje está passando por um momento que está difícil, Pai. Talvez o meu irmão, a minha irmã já esteja até com uma marca. Algo que machucou, que feriu, que desestabilizou, que desequilibrou. Meu Pai, coloca o teu povo de pé. Tira os nossos olhos, Pai, de onde não tem solução. Livra-nos, Pai, das distrações, discussões que são distrações, porque não trazem solução. Que nós olhemos para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é quem tem a solução, Deus tem a solução e o Espírito Santo está conosco para nos mostrar esse caminho. Dá a cada um de nós, Pai, uma boa disposição para refazer o que for necessário, tirar o mau caminho da nossa vida, consertar o que é necessário para que nós possamos experimentar a Tua bênção em plenitude. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelo Rio de Janeiro, que o Senhor tenha misericórdia desse país, que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, da nossa família, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós e que nós possamos ser guiados e dirigidos pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
que nossos ouvidos hoje estejam afinados, Pai, não com as notícias da televisão, mas com as notícias que vêm do trono de Deus, com a voz do Espírito Santo, com aquilo que o Espírito Santo está falando. Fala com meu irmão, com a minha irmã. Fala, Pai. Fala diretamente a esse coração, restaura, revigora, fortalece, levanta, anima, motiva, traz alegria, Pai, porque ainda temos uma longa jornada pela frente. Quando o Senhor tirou Elias de dentro da caverna, Elias em total depressão dentro da caverna, o Senhor perguntou: o que fazes aqui, Elias? E diz: tu tens uma longa jornada pela frente. O Brasil ainda tem uma longa jornada pela frente. Cada um de nós ainda temos uma longa jornada pela frente, assim como o Senhor determinar. Então, que saia toda tristeza, toda angústia, toda aflição, toda opressão, toda perturbação, que você tenha paz, alegria e uma boa disposição para continuar a sua caminhada. Que Deus te abençoe. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, ouvindo essa palavra, compartilhando essa palavra, que ao terminarmos aqui, o Espírito Santo, que não para de falar, ele continue falando ao coração de cada um. E que essa palavra provoque movimento de Deus nas nossas vidas, primeiro na nossa própria pessoa, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Se Deus quiser, amanhã o pastor Rafael vai estar trazendo a palavra, terça-feira a escola bíblica, quarta-feira estarei aqui, quinta-feira Maria José, sexta-feira pastor João, sábado Geração do Reino, e até domingo que vem. Domingo que vem, aniversário da igreja, nós estaremos comemorando aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, protegida, que Deus te guarde. Guarde a tua entrada e a tua saída. Fique na paz de Deus, que Deus o abençoe rica e abundantemente.